O faxineiro misterioso desvendou o segredo do milionário japonês no hotel. Era uma tarde ensolarada no luxuoso Hotel Gran Palácio, onde os mármores brilhavam como diamantes sob a luz quente. Os hóspedes circulavam, sorrisos para as câmeras, riquezas expostas em cada movimento. Mas nas sombras, a atmosfera estava longe de ser tranquila. Isabela Yamazaki, uma empresária japonesa de grande prestígio, havia chegado com a esperança de um novo acordo comercial. No entanto, o que ela encontrou foi uma recepção fria. A gerente, Patrícia Gomes, olhou para ela com desconfiança, como se estivesse analisando cada milímetro da sua presença, como se seu vê-la ali fosse um erro. "Estou aqui para o encontro", Isabela disse, sotaque forte, mas Patrícia balançou a cabeça, com uma expressão que transmitia nada menos que desprezo. "Você precisa da tradução", intimou, seus olhos desafiadores. A tensão aumentava. Os murmúrios dos hóspedes em volta criaram uma sinfonia de emoções misturadas. Ela falava japonês fluentemente, sabendo bem como um mal-entendido poderia acabar em conflitos dolorosos. O coração dela se apertou ao ver a humilhação no rosto de Isabela. Camila sentiu uma chama de empatia que não conseguia ignorar. Então, em um momento de coragem, aproximou-se e disse: "Por favor, deixe-me traduzir." Com isso, quebrou a barreira que os separava. Patrícia ergueu uma sobrancelha, surpresa e desconfiada. O ambiente parecia congelar por um instante, mas a determinação de Camila fez com que Isabela se sentisse vista. As palavras de Isabela, carregadas de emoção, saíram como notas de uma música esquecida, agora revitalizada. E pela primeira vez, Patrícia pareceu escutar. Camila sussurrou as palavras de Isabela, revelando um desejo de colaboração e respeito, não o que Patrícia imaginava. "Ela quer construir uma ponte entre nossas culturas, não um muro." E ao ouvir a tradução, a expressão de Patrícia mudou, ainda que lentamente. Uma dúvida surgiu, e seu coração endurecido começou a derreter um pouco, mas sua antiga desconfiança ainda pairava. O clima mudava. Enquanto Isabela falava, Camila percebeu que o orgulho da gerente também estava em jogo. Ela, que tinha sido tão implacável, agora enfrentava uma escolha: se abrir para algo novo ou permanecer presa em seus velhos preconceitos. O clima estava mudando, como as nuvens que prenunciam uma tempestade ou um arco-íris. À medida que a reunião avançava, foi claro que a conexão entre Isabela e Camila transformava tudo. Isabela encontrou força na amizade inesperada que surgia, e Patrícia, observando o vínculo se formar, começou a perceber o quanto tinha se fechado em sua própria bolha de medo e desconfiança. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ai. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O clima na sala estava carregado de expectativa. Isabela, com um brilho de esperança nos olhos, continuava a falar, sua voz ressoando com determinação. Camila, ao seu lado, traduzia cada palavra, como se essas fossem um eco de uma ponte que estava sendo construída entre os mundos nelas. Mas algo no ar mudara de forma abrupta. Um grito cortou o ambiente. Foi um som agudo, quase doloroso, vindo da recepção. Todos os olhares se voltaram para a direção da origem do barulho. Patrícia, a gerente, ficou paralisada, os olhos arregalados. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e vestindo um uniforme de funcionária, entrou em cena. Estava pálida, tremendo e com uma expressão de terror no rosto. "É o senhor Takashi! Ele caiu!" As palavras saíram como se cada sílaba fosse uma luta para sair. O sussurro da mulher assombrou a sala.
Camila sentiu o coração acelerar. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar o que estava acontecendo. Não! Isabela exclamou, com o olhar arregalado, enquanto se levantava, pronta para correr. O nome do milionário reverberou entre os presentes. Takashi Yamamoto, uma figura conhecida, um magnata respeitado na indústria. O homem que poderia mudar tudo para Isabela e seu sonho de negócio. Os hóspedes começaram a murmurar. O pânico se alastrava como um incêndio em palha seca. Camila queria correr atrás de Isabela, mas algo a segurava. Uma sensação estranha, um pressentimento. A mulher ainda tremia, sua mão cobrindo a boca, como se ao falar a verdade fosse um gesto traiçoeiro. Patrícia, ainda na sua postura rígida, reassegurou-se. "Chame uma ambulância!" ela gritou, tentando recuperar a autoridade. As palavras dela soaram vazias diante da confusão crescente. Camila viu Patrícia encolher-se, pela primeira vez à mercê do medo. Enquanto todos se moviam em direção à saída, Camila ficou parada, olhando para a mulher que havia gritado. O que aconteceu exatamente? A pergunta lhe escapou antes que ela pudesse pensar. A mulher parecia hesitar, o olhar distante, como se estivesse lembrando um pesadelo. Ele estava aqui, falando ao telefone, e então ele simplesmente caiu. O desespero em sua voz era palpável, e no fundo da mente de Camila, uma ideia inquietante começou a tomar forma. Por que ela parecia tão abalada? Não era apenas a queda do homem. Havia algo mais, algo que os outros não estavam percebendo. Não foi um acidente. A declaração escapuliu dos lábios da mulher, num cochicho quase inaudível, e em um instante a sala silenciou de novo. O medo se apossou de todos, como se uma lâmina de gelo tivesse atravessado o espaço. Isabela, ainda em estado de choque, aproximou-se da mulher. "O que você quer dizer com isso?" O tom da voz dela estava repleto de uma urgência que parecia capturar a atenção de todos. Camila teve um aperto no peito, um movimento impelido pela necessidade de saber a verdade. Ele tinha um contrato comigo. Ele ia assinar hoje. Ele não quer que ele entre em vigor. A última palavra da mulher se perdeu em um sussurro, mas seu olhar aquém estava cheio de sombra. Algo sombrio pairava no ar. O gelo começou a se romper. A tensão agora era mais densa. Camila olhou para Isabela, esperando que ela conseguisse entender a gravidade da situação. A atmosfera esfriou ao redor delas. Havia um novo medo entre todos ali, e um nó crescente se formou na garganta de Camila. O que estava realmente acontecendo? Qual seria o impacto disso no futuro de Isabela? E o que, afinal, havia por trás da misteriosa queda de Takashi Yamamoto? Uma tempestade se aproximava, e ninguém estava preparado para enfrentar a verdade que se escondia nas sombras. A tensão crescia no ar, como um fio prestes a se romper. Camila estava paralisada, os olhos fixos na mulher pálida à sua frente. A declaração tinha flutuado no ar como uma bomba. E enquanto todos absorviam a gravidade daquela revelação, um sussurro de incerteza se espalhava pela sala. Não foi um acidente. O eco ressoou na mente de Camila, mas havia algo além daquela afirmação. Uma sombra que parecia dançar nas esquinas da sala. Isabela, ainda em choque, perguntou com um tom de urgência. "O que você quer dizer? O que aconteceu com ele?" A mulher hesitou, a boca aberta sem palavras. O silêncio se estendeu, pesado como uma tempestade prestes a eclodir. Camila sentiu seu coração acelerar. Algo estava terrivelmente errado. Não se tratava apenas de uma queda. Havia segredos sombrios, camadas escondidas que se desdobravam ali, bem diante de seus olhos. Ele estava prestes a mudar tudo. A mulher finalmente disse, sua voz tremendo. Um contrato que não deveria ver a luz do dia. Ele.
Ele não queria que fosse assinado. Não, não por mim. Camila olhou para Isabela, que já estava a um passo da mulher, a expressão determinada. A verdade parecia pulsar entre elas, como uma tocha acesa em meio à escuridão. O que tinha nesse contrato? Isabela insistiu, a ansiedade moldando suas palavras. Relações perigosas, lucros obscuros. A mulher sussurrou, mas Camila interrompeu. Espere, você falou ele. Quem é ele, exatamente? O medo pulsava em cada palavra da faxineira. Um arrepio percorreu sua espinha ao considerar todas as peças que ainda faltavam. Naquele instante, tudo pareceu desmoronar. A expressão da mulher se contorceu de dor. O nome dele não pode ser revelado. Ele pode estar aqui, ela disse, o pânico em seus olhos glacial. E como se as palavras tivessem um poder sobrenatural, o som de um vidro quebrando ecoou pela sala. Todos os olhos se voltaram para a recepção, onde uma figura encapuzada estava prestes a sair, a porta se abrindo devagar. Não, venham aqui! Patrícia gritou. Mas era tarde demais. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O rosto de Isabela empalideceu. Camila sentiu o chão tremer sob seus pés. O desconhecido não era só um invasor. Era uma ligação a um mundo que todos queriam esquecer. A mulher que havia revelado o segredo começou a recuar, como se a verdade tivesse se tornado muito pesada para suportar. Não posso ficar aqui, não após o que aconteceu. Vocês não sabem o que ele é capaz. E enquanto falava, sua mão tremia, movendo-se em direção a um bolso. Camila cortou o espaço entre elas. O que você vai fazer? Ela não sabia se devia confiar naquela mulher ou se afastar. Mas havia um brilho em seus olhos, uma mistura de desespero e resolução. Eu tenho algo que pode ajudar, a mulher murmurou. E antes que Camila pudesse puxá-la para falar mais, Patrícia respondeu de forma contundente. Se você tem algo a dizer, diga logo. A gerente estava claramente perdendo a paciência, mas já estava emaranhada em sua própria confusão. O ambiente estava carregado de energia elétrica. A mulher parou, levantou a cabeça e seu olhar se fixou em Patrícia. A verdade sempre chega, e ela pode ser letal. A última frase flutuou no ar como uma maldição, e as palavras pareciam envolver todos como uma neblina espessa. Camila, ainda sentindo o peso daquela revelação, olhou para Isabela. O que mais ela não sabia? Qual era a conexão entre Takashi, o contrato e a figura encapuzada que tinha desaparecido? Uma maré inquieta de perguntas a atormentava. E no fundo, uma faísca de esperança começou a se apagar, como uma luz lutando contra a escuridão. Justo quando a tensão estava em seu ápice, um telefone tocou. O som cortou o silêncio tenso da sala, fazendo com que todos olhassem para Patrícia. Ela atendeu automaticamente, mas a expressão em seu rosto rapidamente mudou de profissionalismo para horror. Seus olhos se arregalaram, e a cor saiu de seu rosto. Está certo. Eu vou fazer isso, ela murmurou, o pânico palpável. E naquele instante o coração de Camila afundou. O que a gerente tinha ouvido? Essa seria a chave para atravessar a névoa de incerteza? Ou uma armadilha que os levaria ainda mais longe do que já estavam? A história estava longe de ser resolvida. Algo se agigantava nas sombras, e a tempestade que se aproximava parecia ainda mais ameaçadora. O silêncio se instalou na sala como um peso insuportável. O olhar de Patrícia estava fixo no telefone enquanto el ambiente fervillaba de ansiedad. A expresión de horror en su rostro decía todo. Algo tinha mudado irreversiblemente. ¿O que foi? Isabela presionó, a voz misturada con medo. O señor Takashi. Ele no está bien. Patricia stammered, con la mano cubriendo el micrófono del teléfono. Precisamos tomar decisiones inmediatamente. Camila trocó pollares con Isabela. Una sombra de incerteza a percorrió. A mulher pálida, que já revelava um segredo, já tinha desaparecido e a tensão se acumulava de forma alarmante. E se ele não estiver apenas em perigo?
Camila perguntou, o coração batendo rápido. Patrícia se endireitou, seus olhos ardendo. Ele corre risco de vida por causa de pessoas que estão envolvidas nesse contrato. Não podemos deixar que isso chegue a mais alguém. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo soou da porta. A figura encapuzada que havia desaparecido reapareceu, mas agora não estava sozinha. 2 homens a seguiram. Sua presença trouxe um frio instantâneo. Camila sentiu um nó na garganta. Era como se um mau pressentimento dissipasse o ar. Estamos aqui para resolver nossa situação, um dos homens disse, sua voz baixa e ameaçadora. Os hóspedes começaram a murmurar, o pânico crescendo. As salas se tornaram um campo de batalha, onde as palavras pesadas se tornavam armas. O líder deles, um homem com um olhar vazio, fez um gesto com a mão. Cadê o contrato? Sabemos que ele está aqui. A ameaça pairou no ar. Isabela encostou-se a Camila, o medo estampado em seu rosto. Takashi, ele pediu para manter isso a salvo. Camila respondeu, forçando a própria voz a se manter firme. A última coisa que precisava era de mais violência. Se você o machucar, isso não vai acabar bem para vocês. Se machucar, o homem riu. Não vamos machucá-lo. Vamos usar as informações. Ele não pode se esconder para sempre. Nesse momento, um grito ecoou da recepção. Alguém precisa chamar a polícia. Patrícia berrou, mas a atenção dos recém-chegados estava completamente voltada para Camila e Isabela. O tom dela cortou o ar. E se alguém precisar de um cadáver? Perguntou o líder com um sorriso sádico. Camila secou a boca, que parecia ter ficado seca como areia. Uma pergunta a atormentava. E se essa fosse a parte do plano de alguém, que ainda não havia sido revelada? Por que você está fazendo isso? Camila questionou, o desespero começando a escalar. Porque Takashi estava prestes a trair mais do que uma pessoa. Ele estava prestes a desmantelar uma operação inteira, o homem respondeu, cada palavra carregando o peso de uma verdade obscura. Camila ficou paralisada. O que quer que estivesse atrás desse contrato era sério e fatal. Neste momento, os olhos de Patrícia se estreitaram. Isso não pode ser verdade. Ele é um magnata. Não pode estar envolvido em algo assim. Mas a realidade estranha já estava ali, irrefutável. E antes que pudesse formular uma resposta, Camila sentiu que o chão estava escorregando sob os pés. As conversas murmuradas nas sombras, os contatos vislumbrados, tudo vinha culminando para esse clímax. Uma das figuras encapuzadas se aproximou rapidamente, e Camila ouviu um clique. Um dispositivo se ativou. A verdade é que você está prestes a se tornar parte disso, Camila. Olhe à sua volta. Você foi escolhida e sua vida nunca mais será a mesma. O tom sombrio fazia seus olhos brilharem em deleite. Não, Patrícia gritou, mas era tarde demais. O coração de Camila disparou. O que isso significava? Escolhida para o quê? E a conexão com Takashi? O que mais ela não sabia? Enquanto tudo se desenrolava, um clarão de luz sobreveio, e um disparo esfonteante preencheu o ar. Um estampido de realidade inegável. Camila congelou. Não! Sua voz saiu como um grito entrecortado. E enquanto todos viravam para ver de onde o barulho vinha, uma nova verdade se estabeleceu nas sombras. Quebrar o ciclo parecia impossível agora. Camila tinha uma escolha a fazer: seguir a verdade ou se perder em suas complicações. E no meio de toda a confusão, uma pergunta ressoava. Quem realmente era ela entre essas teias intricadas de poder e medo? A tempestade se intensificava, e agora, mais do que nunca, Camila sabia que a escuridão guardava segredos inomináveis, e a única certeza era que a verdade seria mais assustadora do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio se instalou na sala como um peso insuportável. O olhar de Patrícia estava fixo no telefone, quando, de repente, um disparo ressoou pela sala, ecoando como um trovão.
Camila paralisou. Foi como se o tempo tivesse parado. O pânico tomou conta. Todos olharam para a recepção, onde a figura encapuzada havia desaparecido. Patrícia gritou. O que foi isso? Sua voz tremia. O homem que havia falado antes agora estava com o olhar fixo em Camila. Um sorriso sádico se formando em seus lábios. Você está mais envolvida do que imagina, Camila. A tensão estava em cada palavra, cada sílaba. Isabela se virou para Patrícia, um misto de medo e confusão estampado em seu rosto. O que está acontecendo? A resposta da gerente foi cortada por outro grito. O homem encapuzado havia voltado. Não estava sozinho. Trazia uma arma em punho. De repente, tudo se transformou em caos. Camila viu o segundo homem avançar, a expressão de determinação no rosto, enquanto Patrícia tentava se manter firme, mas seu olhar estava assustado e confuso. Chame a polícia, agora, ela ordenou, mas sua voz soava frata diante da ameaça iminente. O clima na sala mudou novamente, o ar estava pesado. Carregado de medos não ditos, a tensão aumentou. Camila se sentiu encolher, seu coração batendo rápido, como se quisesse escapar do peito. Ela olhou para Isabela. Algo na expressão da empresária a atingiu como um raio. Havia uma profunda compreensão, um vínculo que se formava sob o fogo dessa crise. Mas um brilho de reconhecimento no olhar de Isabela fez com que o estômago de Camila se revirasse. O que ela sabia que Camila não. Ele não pode me pegar, não novamente, Isabela murmurou, seu olhar fixo na direção dos homens. Camila franziu a testa. O que você está dizendo? O desespero na voz de Isabela era palpável como uma tempestade. Quando o chão parecia tremer, Isabela olhou nos olhos de Camila. Um pedido silencioso de ajuda. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem de aparência mais ameaçadora puxou uma máscara e a jogou de lado, revelando um rosto que Camila conhecia. Seu coração afundou. Luiz, ela não podia acreditar. O ex-namorado que fizera sua vida um inferno agora estava no meio daquela bagunça mortal. Você não deveria estar aqui, Camila gritou, o choque transformando-se em algo mais profundo. O olhar dele era frio, irônico. Você sempre foi a chave, Camila. Pensou que poderia se desvincular? Mas olhe para onde estamos. Ele gesticulava com a arma, um jogo de poder em suas mãos. Isabela olhou para Camila, o horror estampado em seu rosto. Você o conhece? Camila balançou a cabeça assustada. Ele foi um erro do passado. Mas o passado parecia gritar, e a presença dele a fez sentir como se estivesse tateando a escuridão. E agora você está aqui, Luiz disse com um sorriso ardiloso. É isso que acontece quando tentamos escapar de nossas escolhas. Para Camila, cada palavra atingia como um golpe. O que Luiz estava insinuando? O que mais ele sabia? Patrícia, no entanto, não estava disposta a recuar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela tentou recuperar a autoridade, mas todos sabiam que estava perdendo o controle. Então, a atmosfera explodiu em desespero. O homem encapuzado que havia retornado levantou a arma, e foi como se o tempo parasse novamente. Todo o medo concentrado em um único momento, um estalo prestes a acontecer. Eu não vou deixar que você faça isso, Camila gritou, o desespero transbordando em sua voz. Luiz sorriu, um sorriso que prometia caos. O que é que você vai fazer? A verdade que você teme te persegue, e não é só Takashi que está em perigo. Um ruído se originou da porta, e a figura encapuzada hesitou, virando-se para encarar a nova ameaça. Camila segurou a respiração. A realidade estava prestes a mudar novamente, e nenhuma dessas verdades poderia ser contada em segurança. O que mais Luiz escondia? O que exatamente estava em jogo? No fundo, a única certeza era que as conexões entre eles corriam mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. A tempestade ainda estava longe de se acalmar,
e uma nova escuridão se insinuava à espreita. O silêncio na sala estava ensurdecedor. O olhar de Patrícia, fixo no telefone, ficou pálido. Camila viu os homens encapuzados se aproximarem. A pressão aumentava. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Patrícia exclamou, sua voz tremendo. O clima estava prestes a explodir, e ela sabia disso. O corpo de Camila tremia. Luiz, o ex-namorado, a encarava com um sorriso torto. Ele tinha o poder de fazer seu estômago revirar. Você não devia estar aqui, Camila. Olha para o que você causou. Cada palavra dele era como um soco no estômago. Você nunca entendeu o que estava em jogo. Isabela, ao lado, soltou um suspiro. O que você sabe sobre isso? O que ele quer? Era como se naquele momento a sala tivesse se dividido em um campo de batalha, e o passado de Camila estivesse prestes a desmoronar. Os homens não pareciam se intimidar. O encapuzado levantou a arma, interrompendo a tensão que pulsava no ar. Camila sentiu o temor tomar conta de seus sentidos. O que vou fazer? Pensou ofegante. Luiz fez um gesto desdenhador. A verdade vai vir à tona. E você vai se arrepender de não ter ajudado o Takashi. Antes que Camila pudesse processar tudo, um estrondo atraiu a atenção de todos. A porta se abriu com força, revelando um grupo de policiais armados. A todos, no chão! Um deles gritou. E o impacto foi instantâneo. Patrícia mergulhou para se proteger. As mesas foram derrubadas, e os hóspedes se espalharam em pânico. A figura encapuzada hesitou, olhos arregalados. Cobra, o que você está fazendo aqui? O policial, que parecia um pitbull, tinha um olhar falco, como se tivesse um passado complicado com aqueles homens. Cobra? Camila repetiu. O termo reverberou na mente dela, mas não tinha tempo para pensar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Os homens, agora pegos de surpresa, tentaram reagir, mas a polícia tinha a situação sob controle. Luiz gritou. Você não sabe o que está fazendo. O que está em jogo é muito maior. Mas suas palavras eram abafadas pelo barulho das sirenes e o caos. Camila olhou em volta, a adrenalina correndo em suas veias. A situação estava se transformando em um pesadelo. Antes que pudesse entender completamente, o policial que liderava o grupo puxou Luiz para o lado. Com uma voz aterrorizante disse: Você não pode mentir sobre quem é. Sabemos quem você é, e isso acaba aqui. Aquilo fez o coração de Camila afundar. Desmascarar Luiz? Mas como eles sabiam? Luiz revirou os olhos, passando a mão pela cabeça. Eu só queria proteger a Camila. Se você soubesse. Mas lhe falta força na voz. O peso do que ele ia revelar parecia esmagá-lo. O contrato não era só sobre Takashi. Havia algo mais. Algo que você ainda não viu, Camila. Algo que envolve todos nós. A afirmação fez um frio percorrer a espinha de Camila. O que ele estava insinuando? Havia segredos maiores do que ela poderia imaginar? E enquanto isso pairava no ar, uma explosão súbita fez todos se atirarem no chão. O pânico tomou conta do local. Camila sentiu o medo enraizar-se em seu peito. Enquanto a fumaça envolvia a sala, uma figura surgiu de trás das cortinas. Era a mulher que havia gritado antes, pálida e tremendo. Eu avisei. Eles não podem saber da verdade. O olhar dela estava cheio de desespero. São eles. Você não pode confiar neles. Camila não sabia mais quem acreditar, e cada nova revelação tornava tudo ainda mais complexo. O que mais estava escondido? As peças desse quebra-cabeça estavam em constante movimento, e enquanto a poeira da explosão começava a assentar, a única certeza que tinha é que tudo estava prestes a mudar. O que Luiz realmente sabia? O que havia por trás desse caos descontrolado? A tempestade ainda estava longe de se acalmar, e o que estava oculto seria revelado de formas que ninguém poderia antecipar. O silêncio na sala estava ensurdecedor. A fumaça começou a se dissipar, e foi quando Camila viu a mulher pálida surgindo novamente, tremendo e com um olhar desesperado. Vocês não sabem o que ele é capaz.
A voz dela cortou a tensão no ar. As palavras pareciam ecoar, amplificando o medo que já estava ali. O policial que segurava Luiz endureceu a expressão. Estamos prontos para saber a verdade agora. Ele atirou um olhar rápido para Camila, como se estivesse esperando que ela se manifestasse. Sem pensar, Camila se virou para a mulher. O que você quer dizer com ele? Suas palavras saíram como um sussurro urgente. Mas a mulher não conseguiu responder. O pânico no seu rosto crescia. A sala parecia um campo de batalha. A adrenalina pulsava nas veias de todos. De repente, um forte estrondo ressoou do fundo da sala. A porta voou para dentro, acertando uma mesa e fazendo uma chuva de vidro e madeira. Camila soltou um grito involuntário. Patrícia não perdeu tempo. É hora de sair daqui! Ela berrou. Mas já era tarde demais. Do outro lado da porta, uma figura imponente apareceu. Era Takashi Yamamoto, e ele parecia diferente, pálido, mas com uma confiança que não deveria estar ali. Parados, ninguém se mexa. Sua voz era firme, mas havia um toque nervoso que ninguém poderia ignorar. O impacto da presença dele fez todos pararem. Camila sentiu um frio na espinha. Senhor Yamamoto, como você? Patrícia começou a perguntar, mas ele a interrompeu. Precisamos falar agora. O contrato não é apenas um simples documento. É uma questão de vida ou morte. Takashi olhou para Luiz com desprezo. E você? Tinha certeza de que tudo isso não sairia pela culatra. Camila estava confusa. O que ele queria dizer? Luiz escutava, sua expressão se misturando entre raiva e desconforto. Você não sabe o que está dizendo, Takashi. As coisas não são tão simples. Mas o tom de desespero na voz dele não passava despercebido. Então, Takashi se virou para Camila. Você tem que entender. Essa operação, tudo isso que está acontecendo, envolve mais do que só nós. Exatamente o que Luiz disse. Mas tem um ponto crucial que você não ouviu. O contrato é uma armadilha, uma troca mortal. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Uma armadilha? As palavras saíram como um sopro. Mas, minha família, minha segurança. Sua mente girava. Assim que Takashi começou a explicar, Luiz parecia mais agitado, como se soubesse o que viria a seguir. Camila, você não é quem pensa que é. Seu passado está entrelaçado com essa trama. Você é uma peça fundamental e precisamos de você. Takashi disse, sua voz carregada com um peso que a fez sentir o estômago embrulhar. Camila tremeu. As revelações começaram a desmoronar como um castelo de cartas. O que você está dizendo? Não pode ser verdade. A mulher que havia gritado antes, ainda pálida, encontrou a coragem de falar novamente. Você não deve confiar em Takashi. Seu tom era frenético. Ele faz parte do jogo. Estava tudo planejado desde o início. O coração de Camila disparou. Como era possível que tudo isso estivesse mais ligado do que jamais imaginara? E se a verdade fosse muito mais sombria do que alguém poderia admitir? Luísa encarou, sua expressão agora preocupada. Camila, há segredos que estão além do que você pode entender. Mas te proteger não foi meu único objetivo. Eu não tinha escolha. Você não pode ser sério, dizia Takashi, aproximando-se de Luiz. O ar estava eletrificado com a tensão. Sentiu a dor, mas ignorou a verdade, não sentiu? Sua sede por poder destruiu tudo, inclusive o que poderia ter sido. A confusão reinava. Takashi e Luiz trocavam olhares intensos, e todos os outros estavam paralisados, como se o mundo tivesse parado. Camila olhou de uma face à outra, desconcertada. O que mais poderia ser uma mentira? Então, de repente, desferindo uma explosão de emoções, Takashi se virou para Camila novamente. Agora, a única maneira de impedir que tudo isso acabe em tragédia é você. A decisão é sua, e as consequências podem ser devastadoras. Rochelle, ela pertence a um mundo que você não conhece. Camila mal conseguiu respirar. Uma nova revelação a atingiu como um raio. Rochelle?
Uma palavra que antes não fazia sentido agora reverberava ominosamente em sua mente. A sala estava prestes a explodir outra vez. O que isso significava? O que mais estava escondido na sombra sobre ela? E enquanto perguntas ainda flutuavam, uma escuridão se aproximava, determinadas a engolir tudo ao seu redor. Voltando-se para obter alguma resposta, Camila percebeu que a vida dela nunca mais seria a mesma novamente. E a tempestade estava apenas começando a se formar. A sala estava repleta de tensão. Takashi olhou para Camila, e suas palavras ocultavam verdade. Mas ele não tinha tempo. O ar grudava em sua garganta. Você precisa entender. A verdade do contrato não é o que você imagina. Seu olhar estava fixo no passado, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. E então, tudo começou a desmoronar. Do fundo do corredor, uma sirene alta ecoou, provocando um frenesi nos convidados. A porta se abriu novamente, mas desta vez não era só Takashi. Era uma mulher, de cabelos claros e rosto pálido, que parecia ter saído de um pesadelo. Não, você não pode sair, eles estão vindo. A voz dela era como um grito desesperado que atravessou a sala. Quem está vindo? Patrícia, a gerente, gritou, sem saber se devia adotar uma postura defensiva ou simplesmente correr para se proteger. A mulher olhou para todos, suas pupilas dilatadas. Eles sabem o que você fez, Takashi. Se você abrir a boca, tudo vai acabar em tragédia. Um silêncio mortal pairou. As palavras da mulher ressoaram como um tambor ensurdecedor. Camila sentiu um arrepio, e uma imagem de um passado sombrio começou a se formar em sua mente. O que você quer dizer com isso? Camila perguntou, enquanto todos a encaravam, as tensões fazendo pressão em seu peito. O olhar de Takashi se endureceu. Você não percebe? Tudo isso foi orquestrado. A sua vida, o contrato, Luiz, é uma armadilha que prepara um jogo mortal. A mulher começou a tremer, seus olhos fixos em Takashi. Então, abruptamente ela se virou e tudo que antes parecia tão seguro na sala começou a desmoronar. Foi quando Luiz fez um movimento inesperado. Ele sacou um objeto do bolso e a sala congelou. Um pequeno dispositivo, uma bomba de tempo. Chega, se você não quer ouvir a verdade, vamos acabar com isso agora. A revelação atingiu Camila como um soco no estômago. Luiz! Ela gritou, a voz saindo arrastada. O que você está fazendo? A expressão dele era de pura desilusão, como se todo o desespero que carregava estava prestes a explodir. Era você, Camila. Sempre foi você. O plano desde o início. Ele olhou nos olhos dela, suas palavras cortantes. Você se lembrou da Rochelle, certo? Você não é só uma peça nesse tabuleiro. Você é a peça-chave. Rochelle, murmurou Camila, as lembranças vindo à tona como ondas de um mar revolto. Mas havia um vazio, uma conexão se perdendo no tempo. Os olhares em volta dela eram de incredulidade e horror, como se eles tivessem acabado de descobrir um segredo devastador. Isso não pode ser verdade, Isabela exclamou, apontando para Luiz. Você não estava envolvido, não estava a par disso. A sala estava se contorcendo em descrença. Takashi, agora caloroso com a mudança de eventos, forçou a voz. A Rochelle não é apenas um nome, é um legado, um acordo entre famílias que gira em trevas e comerciais fatais. Isso nunca deveria ter chegado até você. A mulher pálida que havia interrompido o encontro soltou uma lágrima enquanto olhava para Camila. Você precisa escolher, Camila. O que está em jogo não é apenas sua vida. É um ciclo que se renova a cada geração. Se você não tomar uma atitude, todos nós estaremos perdidos. Camila estava apanhando o sentido das palavras, cada uma se tornando um peso em sua mente. Mas a urgência do momento apressava as ideias. Luiz estava desesperado. Você não pode me deixar com isso, Camila. O tempo está acabando. Com um clique, o dispositivo se acendeu
e começou a contar. 1, 2, e uma onda de pânico varreu a sala. Todos os olhares se voltaram para ele, e Camila ouviu a armadilha se fechando. As peças desse quebra-cabeça que ela só começava a perceber. Então a sala se iluminou com um brilho ofuscante no fundo. Uma luz intensa antes da escuridão. E tudo explodiu em um caos de gritos e desespero. A realidade ao redor dela começou a se distorcer, e enquanto o envelopamento de fumaça os envolvia, ela sentiu que cada verdade guardada estava prestes a desmoronar. E naquele momento, um pensamento assombroso a atingiu. Quem realmente era ela entre essas sombras? O que mais estava oculto nesse jogo? Havia um mistério mais profundo do que ela podia suportar, e a única certeza era que a tempestade apenas começava, e a verdade estava prestes a se revelar de forma devastadora. A sala estava envolta em fumaça. O som do pânico era um eco constante. Camila ficou paralisada, o coração martelando no peito. O dispositivo de Luiz piscava, e o metrônomo do seu medo pulsava forte. 1, 2, 3. Não! Camila gritou, o desespero tomando conta de sua voz. Luiz, você precisa parar. Eu não posso, Camila. Ele olhou para ela com os olhos cheios de frustração. A verdade é uma questão de vida ou morte. Se você não fizer isso, todos nós vamos morrer. Takashi avançou, suprimindo o pânico. Você não sabe quem está por trás disso. Eles não vão parar até que você não tenha escolha. As palavras dele ressoaram, mas Luiz não hesitou. A única escolha que você tem, Camila, é se unir a mim ou perecer com todos esses traidores. E justo quando a tensão estava no seu ponto mais alto, algo inesperado aconteceu. A porta principal se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens mascarados, armados até os dentes. Eram tantos que pareciam uma parede de aço. E a figura mais à frente, com o olhar fixo em Camila, tirou a máscara, revelando um rosto que fez seu mundo desmoronar. Era seu irmão, Rafael. Rafael! Mal conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Camila, você não entende. Eles estão manipulando tudo. Este não é apenas um jogo. É uma transação que envolve vidas e legados. Ele parecia angustiado, como se estivesse lutando contra um mar de emoção. Eu não vou deixar que você se machuque por culpa do passado. Você está atrás disso também? Patrícia gritou, olhando entre os irmãos. Você é um traidor! O estômago de Camila revirou. O passado a atingiu como um sopro gelado. Rafael, você está do lado de quem? Do lado certo, ele exclamou com a voz firme. Preciso que você me escute. A natureza do contrato não se limita a você, a Takashi ou mesmo ao Luiz. Há algo mais profundamente enraizado. Algo que foi escondido das duas famílias por gerações. Chega! Luiz rosnou, angustiado. Se você não parar de dar palestras sobre lealdade familiar, você vai colocar tudo isso em risco. Nesse momento, um estrondo veio do corredor, fazendo todos se virarem. Outro grupo de policiais, ainda mais numeroso, entrou em cena. Um dos oficiais se aproximou, e Camila viu seu pai entre eles. O que você está fazendo aqui, pai? A confusão a dominou. O senhor nunca quis saber de mim. Camila, tudo isso é maior do que você imagina. Ele gritou. As emoções transbordando. Precisamos resolver essa bagunça sem mais derramamento de sangue. A sala se transformou em um campo de batalha de lealdades e verdades ocultas. Camila ficou perdida, seu coração batendo descompassado. A conexão entre todos ali transformava tudo. Eram amigos, inimigos e mesmo família em uma luta pelo poder. Takashi, em meio a tudo isso, sorriu um sorriso triste. Até mesmo você, Camila, não consegue ver que foi desenhada para esse papel. Você é a peça-chave. O que havia no contrato é a chave para o que esse jogo é. O tempo parecia parar. Camila sentiu tudo desmoronar à sua volta, e enquanto o silêncio pairava, a única coisa que ela conseguia pensar era: quem realmente era ela nesse jogo?
Todos estavam emaranhados em segredos, e com um único movimento, uma caneta ou uma palavra, tudo poderia colapsar. O olhar entre Rafael e seu pai era de uma intensidade palpável, como se cada um estivesse questionando a lealdade do outro. E assim, ela percebeu que estava cercada por sombras vindas de seu próprio sangue. O que mais seu passado escondia? A única certeza era que naquele emaranhado de lealdades, a verdade estava prestes a emergir. E quanto mais isso se revelava, mais próxima estava de uma catástrofe inimaginável. A sala estava um turbilhão. O dispositivo de Luiz piscava, e num instante tudo parecia se esfarelar. O medo enchia os pulmões de Camila, enquanto os olhares entre os homens e mulheres ao seu redor trocavam acusações silenciosas. Rafael, por favor, o que você está fazendo aqui? A voz de Camila premia ao olhar para seu irmão, que parecia destinado a um destino mais sombrio. Eu não vou deixar você se envolver nisso, Camila. É perigoso demais. Ele se aproximou firme, o desespero em seus olhos refletindo uma verdade amarga. Se Luiz não parar, todos nós vamos morrer. E não é só isso. Significa que você também. Luiz estava prestes a perder o controle. Ninguém irá a lugar nenhum. A verdade que você teme está prestes a se revelar. Sua voz ecoou, e a tensão no ar era palpável. Takashi pareceu respirar fundo antes de responder. Você realmente pensa que poderá nos manipular? Você está jogando uma partida mortal. E justo quando as palavras se tornavam garras afiadas, um grito cortou o silêncio. A mulher pálida, que até então estava esquecida, apontou para a porta. Eles vêm! É agora ou nunca! A sala ficou em silêncio e todos voltaram a atenção para o corredor. A adrenalina pulsava, como um coração acelerado. Camila não sabia para onde se virar. Rafael, por favor, o que está acontecendo? O brilho do medo tornava as palavras urgentes. Todos nós temos nossas alianças e, neste momento, você é o centro de tudo, Camila. Se eles descobrirem, não haverá perdão, ele informou, e a ficha caiu. Ela era mais do que uma vítima nesse jogo. Ela era um alvo. Naquele momento, os homens mascarados avançaram. O olhar determinado deles tornava o ambiente gelado. Camila sentiu as mãos suadas e a respiração curta. Ela respirou fundo e gritou: Parem! Não queremos mais isso! Desista, Camila! A voz de Luiz foi um aviso, mas era tarde demais. As figuras sombrias não estavam interessadas em negociações. Um tiro ecoou e o pânico tomou conta, enquanto todos se jogavam ao chão. A experiência do caos foi de outro mundo. Gritos, barulhos de corpos caindo, o eco distante de vidas em risco. Camila se esgueirou entre os outros, lutando contra o medo. Precisamos de um plano. Nós podemos resolver isso juntos. Ela gritou, a determinação fervendo nela. Surge uma faísca de esperança no meio do vulcão de emoções. Rafael assumiu a liderança. Temos que enfrentar isso. Camila, fique perto de mim. Você pode nos ajudar a reverter a situação. Takashi cerrou os punhos. A verdade deve vir à luz ou todos pagarão o preço. Seu semblante era uma tempestade de emoções. Mas não podemos deixar que a brutalidade desmorone o que temos a defender. Só então, a mulher pálida começou a chorar. Vocês ainda não entenderam? Isso é maior do que nós. Não podemos lutar. Só há um jeito de viver. Sua frase reverberou em suas mentes. Um jeito de viver. Espere, Camila gritou. Suas palavras brotavam de uma impulsão. E se nós não formos os únicos aqui? E se houver mais pessoas envolvidas? E no meio da confusão, uma verdade mais profunda emergiu. Havia algo melhor ali. Uma conexão que poderia superar o medo. Juntos, eles formaram um círculo de apoio, um grupo unido por um destino incerto. Enquanto todos seguiam em frente, pelo menos um fio de esperança se mantinha vivo.
Takashi foi o primeiro a romper a barreira do silêncio e gritar: "Vamos escapar, agora!" Camila e Rafael seguiram sua liderança, enquanto o batalhão de policiais avançava, prontos para lidar com a situação. A sala agora estava em convulsão, mas a visão de liberdade queimava em seus corações. Num último impulso de adrenalina, todos seguiram para a saída, onde o medo se misturava com uma nova força. Enfim, podiam sentir que, apesar de tudo, teriam uns aos outros. Quando o caos finalmente começou a ceder e o alívio surgia, uma dúvida pairava. O que vinha depois? O passado ainda os perseguiria, e a certeza de que a batalha não estava perdida gerava novas questões. E assim, enquanto Camila sentia que o final era um novo começo, a pergunta ecoava na mente dela: quem realmente estavam todos eles? Agora é a sua vez. Não espere nem um segundo a mais para se inscrever no canal e não perder as próximas histórias exclusivas que vamos soltar. É o momento de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio como um verdadeiro fã. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho inesperado. E, por favor, compartilhe Insta.